A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Eu sou o pastor Colares da Igreja Pentecostal Cristo Voltará. E vamos falar com Deus hoje. Nosso Deus Criador, nosso Deus poderoso, aquele que tem todo o poder para fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Eu quero compartilhar com você nesta manhã algo a qual o Senhor Deus colocou no meu coração e eu creio que irá abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está escrito na Bíblia Sagrada que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, ela pode fazer muitas coisas na nossa vida quando nós deixamos que Deus haja, quando nós damos lugar ao Espírito Santo para agir em nossa vida. Mas antes eu quero pedir que através do Espírito Santo tocar em teu coração, porque a obra é dele. Se você for tocado pelo Espírito Santo, se inscreva, dá um like, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós cresçamos, para que mais pessoas possa desfrutar do amor do Senhor Jesus. O texto a qual eu quero compartilhar com você se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Vamos ler de novo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero abrir um adendo aqui para que nós possamos entender. Primeiro, porque há um só Deus. Então, eu creio que a maioria das pessoas, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélica ou não, ou mesmo sendo lavada, remida, purificada pelo sangue de Jesus ou não, eu creio que a pessoa entende que há um só Deus. E aí ele continua, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Aqui já há diferenças. Aqui eu creio que muitas pessoas, como eu já ouvi várias e inúmeras vezes, já ouvi as pessoas dizer, todos os caminhos levam a Deus. Não, não, não. Está escrito aqui, não sou eu, não é o pastor Colares que está dizendo. Está escrito aqui bem explicitamente. E um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Ora, o próprio Senhor Jesus, ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como ir a Deus a não ser por Jesus. Vamos entender como é que isso funciona em nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero orar para que Deus possa falar, que não seja eu, o homem, mas o próprio Deus falando com você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos desfrutar da Tua palavra. Tu sabes e conheces que para mim, Senhor, é um privilégio. Sei que muitas pessoas ainda estão sofrendo por falta de entendimento, como eu um dia assim estava. E a tua palavra diz, através do profeta, que o povo sofre, o povo é destruído por falta de entendimento, por rejeitar o conhecimento. Então, que o Senhor possa, a cada dia, nos dar entendimento, conhecimento, coloca em cada coração, meu Deus. Quebranta o coração deste homem, desta mulher, para que ela aceite a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Fala conosco, meu Pai. Amém e graças a Deus.
Aleluia! Então, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo, está escrito nas Santas Escrituras, que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Expedito, não é Aparecida, mas Jesus, homem. É o que está escrito nas Escrituras. E nós vamos entender o porquê disso. Nós vamos entender, e como eu disse antes, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, não tem como chegar a Deus se não for através de Jesus. Isso é importante você entender. Eu quero que você entenda. Deus quer que você entenda. E nós vamos falar aqui para que você possa entender. Para que você possa compreender como que isso funciona. E o porquê só Jesus, ele tem essa capacidade de nos levar de volta a Deus. Presta atenção. Eu quero aqui contar uma parábola para que você possa entender. Exemplo, a mãe, ela tem um filho, o filho é um médico, é um cirurgião. E a pessoa precisa fazer uma cirurgia. E adianta ela ir até a mãe e falar para a mãe do médico, fala para o seu filho me operar? Não, porque o cirurgião, ele sabe qual é a função dele. Ele sabe porque ele estudou para aquilo. Ele sabe a obrigação dele. E foi isso que Maria disse quando chegaram até ela e perguntaram, acabou o vinho. Né? Aí ela falou para Jesus, faça tudo o que ele vos disser. Ele é o cirurgião. É ele que vai operar. Eu não tenho condições de operar. Eu não tenho condições de fazer nada. E não adianta eu falar para ele que não vai resolver. É ele que sabe se deve fazer ou não a cirurgia. Então isso é para que você entenda. E como isso começou? O tema da nossa mensagem é a origem. Como tudo começou. Como começou? O Senhor Deus, ele criou o universo dele no seu habitat, e ali ele tem as miríades celestiais, os anjos, serafins, querubins, e os anjos foram criados especialmente para adorá-lo. Então a obrigação do anjo é adorar a Deus, a função do anjo é adorar a Deus. Mas aquele que estava na frente, infelizmente, entrou a soberba em seu coração. Entrou o orgulho. E ele, como ele que regia os outros anjos, ele falou, espera aí, mas se eu que falo para eles, por que também eles não cantam para mim, só cantam para Deus? E só ele em pensar isso, Deus já percebeu ali a malignidade. O que Deus faz? Cega ele e joga para a terra. E diz as Escrituras Sagradas que 1/3 dos anjos se rebelaram junto com ele, com Satanás, e foram jogados juntos para a terra. E esses anjos viraram demônios que hoje agem na vida das pessoas. Bom, o Senhor Deus olha para baixo e o que Deus vê? Um vazio e uma escuridão. Está escrito no livro de Gênesis. Deus olha para baixo, vê um vazio e uma escuridão. E Deus, ele, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, vamos criar um universo. Vamos criar um universo. Vamos mudar essa situação. Vamos dar uma organização, uma forma a isso que não tem forma. Está escrito na palavra de Deus que
no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a face das águas. Então a terra não tinha forma, era vazia, era uma escuridão, era como um abismo. E Deus, então, olha, e a primeira coisa criada por Deus foi a luz, antes mesmo de existir o sol, antes mesmo de existir lua, antes mesmo de existir estrelas, Deus criou a luz. Porque está escrito, e disse Deus, haja luz. Então já não existia mais trevas, a luz já existiu. E ali Deus começa a dar forma, Deus começa a dar criação. Deus começa a colocar as coisas em ordem. E Deus vai criando. Cria todas as coisas, cria o mar, as águas. Deus cria a porção seca, a terra. Faz nascer plantas, os animais. E Deus cria o homem, Deus cria o ser humano. Do pó da terra, depois da costela do homem, tira a mulher. Deus faz essa criação, então o homem estava ligado diretamente a Deus. É como se existisse um cordão umbilical ligando o homem a Deus. E constantemente Deus estava ali, Deus cria o jardim do Éden, coloca ali o homem e a mulher, e constantemente Deus estava ali falando com o homem. Oh, aleluia! Oh, já pensou que privilégio, meu irmão? Já pensou que privilégio, minha irmã? Constantemente o Senhor Deus falando conosco. Isso é possível? Sim! É possível ainda nesses dias de hoje. Então Deus coloca ali no jardim do Éden, e constantemente Deus estava ali falando com Adão e com Eva. Mas um dia, e Deus cria todas as coisas, deixa à disposição de Adão, dá autoridade a Adão sobre a terra, como dissesse, ó, Adão, eu tenho o meu reino. Mas aqui na terra, está sobre a sua responsabilidade. Aqui está sobre a tua autoridade. Tudo está sujeito a você. Tem uma coisa, no meio do jardim do Éden tem uma planta, tem uma árvore. Não coma do fruto dela. Não coma do fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Adão, eu acho que não atentou bem para aquilo que o Senhor Deus falou. Como hoje, infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, mas não atenta para aquilo que Deus fala. Porque muitas pessoas ainda estão comendo deste fruto que mata. Pastor, qual é o fruto que mata? O pecado, a corrupção, a vaidade, o adultério, os vícios, a mentira. E tem matado muita gente. Tem deixado essa pessoa separada de Deus. Porque o pecado, o significado da palavra pecado é separado de Deus. Vamos entender? Então, quando Deus cria ali, Deus coloca lá a árvore e diz para não comer. O Satanás, astuto, ele vendo aquela ligação, a harmonia de Deus com o homem, com o ser humano qual Deus tinha criado, ele viu Deus criar o ser humano. O que ele faz? Eu vou corromper. Eu vou tirar essa intimidade de Deus para com o homem. Porque ele não aceitava ter sido expulso do céu. Ele não tinha mais acesso a Deus. E ele, sabendo que se ele fosse falar com Adão, Adão não aceitaria, o que ele faz? Ele vai falar com a Eva. Aproveita a fragilidade de Eva e vai até então falar com Eva. E Eva aceita, a Eva vai lá e come do fruto. Depois Eva leva até Adão e Adão come. E ali os dois morrem espiritualmente. Naquele momento eles são desligados de Deus. Naquele momento eles são separados de Deus. É como se aquele cordão umbilical que existia tivesse sido cortado. O homem foi desligado de Deus. Por isso a palavra religião. Qual o significado da palavra religião? Essa palavra religião, ela vem de uma palavra grega,
que quer dizer religare. Religare é ligar de novo, é ligar outra vez ou religar. Então a religião nós estamos de novo religados a Deus. A criatura foi religada ao Criador. E quem pode fazer essa religação? Quem pode fazer essa cirurgia de reconstruir o cordão umbilical que foi cortado? Jesus. Unicamente o Senhor Jesus. E como isso acontece? Na hora que eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Na hora que eu declaro, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o único mediador, ele é o cirurgião que pode me religar de novo a Deus. É por isso que as Escrituras dizem que ninguém, deixando pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, para fazer a minha vontade, que eu não dou 100 vezes mais. Porque, infelizmente, o ser humano estava separado de Deus. E Adão, ele preferiu dar ouvido a Eva do que a Deus. Ele não acreditou que, se ele não aceitasse o que Eva disse, Eva provavelmente ia ser destruída, ia ser tirada, ia ser desligada de Deus e separada do jardim do Éden. Mas Deus poderia criar outra esposa para Adão. E Adão não acreditou nisso. Ele preferiu acreditar na Eva. Então esse cuidado que nós temos que ter em quem nós temos acreditado. Esse é o começo. Eu quero que você entenda isso. Que a capacidade, o único que tem, o cirurgião de nos ligar de volta ao Deus Todo-Poderoso, é só o Senhor Jesus. Não existe outra maneira de nos chegarmos a Deus. E, infelizmente, a corrupção, a mentira, o engano, leva as pessoas a acreditar em outras coisas. Eles pensam que, mas Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é verdade. Não é verdade. Porque eu li para você antes, para que você entendesse, lá na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador. Há um só mediador. Não, mas fulano de tal intercede. Vai interceder por mim junto a ele. Não, não vai interceder. Ele é o cirurgião. É ele que sabe como fazer. E não precisa ninguém interceder na hora que o cirurgião falar, doutor, você pode fazer isso? Ele sabe o que vai fazer, ele estudou para aquilo. O Senhor Jesus é ele que tem o conhecimento de nos levar de volta, de fazer essa cirurgia, de nos reatar de novo em harmonia com o Pai Criador. É importante que você entenda isso para que você cresça, para que a tua vida seja uma bênção, para que você não viva no engano, para que ninguém venha te enganar com sutilezas, com filosofias, com cara de piedade, que não leva a nada. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu quero que você entenda. Que há um só mediador que tem essa capacidade de nos religar, de nos reatar de novo ao Criador, ao Deus soberano. E isso só o Senhor Jesus, na sua grandeza, no seu poder, tem a capacidade de fazer. Então coloca isso no teu coração, deixa que o Senhor Jesus te ligue realmente a Deus, que você não viva separado. O porquê do sofrimento? Muitas pessoas sofrem e não sabem o porquê. Eu vejo aí muitas brigas teológicas, nos dizendo, eu sou arminiano, dos Jacobos Armínios, né? A teoria dos Jacobos Armínios, outros, eu sou calvinista, da teoria do João Calvino, eu sou wesleyano. Mas homens santos de Deus, grande conhecimento. Ora, mas eu penso da seguinte forma, se Deus falou com eles, se Deus deu entendimento a eles, por que Deus não me dá? Se eu buscar, se eu estudar,
Se eu me aprofundar, será que Deus não vai me dar? Será que eles estão corretos no pensamento? Uma questão aqui para que possamos entender sobre a predestinação. Tem muita gente que crê que é a teoria do calvinismo. A predestinação. Tem gente que crê que tem pessoas que já são predestinadas para ser salvas. Espera aí. Mas o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de predestinação? Muitas vezes é a falta de entendimento que faz a pessoa entender dessa forma. Por quê? Porque está escrito que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Ou, será que o pecado ele é maior do que a graça? Não, 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 não. A graça é maior. E a Bíblia diz que através de um homem todos pecaram. Todos pecaram. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão. Mas através da redenção do Senhor Jesus Cristo, todos foram libertos do pecado. Agora é preciso, aí entra o livre-arbítrio, a voluntariedade. Aí depende de cada um aceitar e querer ser abundado pela graça. Então aí já cai por terra a teoria da predestinação. É muito importante nós entendermos como a palavra de Deus funciona e para isso a gente precisa estudar. Nós precisamos nos consagrar, buscar Deus, pedir a Deus entendimento, sabedoria, para entender a palavra dele, para não sermos enganados, para não nos deixarmos ser enganados ou ficarmos presos em teorias que muitas vezes não condiz com aquilo que está escrito. Deus quer falar contigo. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer mudar a história da tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso falou no teu coração através desta palavra. Uma pequena parte daquilo que é muito profundo. Mas eu creio que você entendeu o que Deus queria que você entendesse. No nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti nesta manhã. Eu te agradeço, meu Deus, pelo entendimento o qual o Senhor tem colocado no meu coração a cada dia, mostrando a Tua grandeza, a Tua graça, a Tua força e o Teu poder. Então que a unção de glória, de poder, de entendimento e sabedoria possa ser dada a cada um, a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa que ouvirá, Senhor, esta mensagem, que o Senhor possa tocar em cada coração, com a força, poder e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ela entenda que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus.